gente, estamos ao vivo. Hoje vai ser a live em duas partes. Live caiu. Para quem não está acompanhando, a gente está fazendo uma live sobre pinturas de colecionável com a Lê. Vamos lá. Live. A gente está... Lê? Tô aqui aceitando. É normal, né? Já aconteceu uma vez a live cair. Lê, caiu a live, guria. Oi, é, Deu um ainda bem que aviso, já eu não mexi em voltou. nada. Tadinha. Vai ser duas partes. Parte um, parte 2. Vai falar, gente, mas o que acontece? Às vezes Vamos acontece, lá. né? Às vezes acontece. Já aconteceu uma vez. Até hoje, em quase 2 anos. Ô, guria, caiu a live. Caiu. Vai ficar parte um, parte 2. Mas eu já coloquei, já tá aparecendo na comunidade. Gente, a gente Tá. estava fazendo a quarta pergunta da live, tá? Qual a importância das camadas de luz e sombra para dar profundidade às peças? E elas estavam falando. Pode falar, gente. A Van acabou sendo interrompida, ela pode continuar. É, pode Ah, falar. não, o que eu tava falando era mais de conseguir usar um pouco a roda de cores para você conseguir trazer o mesmo tom de coloração, só que um pouco mais escuro, um pouco mais claro. Um exemplo, a camisa amarela. Seria bom você conseguir trazer um pouco de amarelo mais claro ali, né? Um tom mais claro de saturação do amarelo na parte onde bate luz e um pouco de, sei lá, uma cor de gema, de ovo na parte mais escura. Isso ajuda a fazer O esse efeito, segredo, né, gente, é não dar o degradê tão brusco, né, que eu noto, assim. Porque tem gente que a né? gente, às vezes, olha peça do colecionável e, assim, é muito... existe uma técnica que é de anime, né? Para Isso. pintar, que tem essa mais assim, essa parte, né, das juntas assim, mais aparentes, mais destacadas. Mas tem que ser muito bom para fazer, né, gente? Porque essa coisa de você ter o degradê mais suave, eu noto. É mais bonita a peça, né? Sim, eu acho que é quando você vê qual a técnica que você quer seguir, né? Se você quer seguir mais pro realismo, ou se você quer seguir para essa parte dessas peças que imitam HQ, né? Que é o cel shading, que chamam. É como se você Uhum. realmente desenhasse as sombras, como se fosse um desenho mesmo, né? Uma HQ, Vocês um gostam mangá. dessa técnica? Vocês já fizeram? Eu gosto, mas eu nunca tentei fazer assim uma peça inteira. Eu acho muito difícil. Para mim é mais Tá, fácil o realismo. Eu tá. não me Você aventurei ainda, gosta dessa não. técnica? Você já viu? Eu já vi, como a Ali falou, Shell Shade, eu acho um pouco complicado porque é uma técnica totalmente diferente. Porque eu acredito que Tá. cada tipo de estilo de figura, eu acho que ela vai para um lado diferente de pintura. Como ela falou, tem o realismo, tem o estilo de anime, tem os estilos de HQ, que beira ali o anime, né, o fantasioso e o realístico, e assim vai. Eu gosto, admiro todas, mas assim, eu faço essa pergunta porque eu fiz uma live e elas não falaram que não gostavam. Então a gente tem que ir perguntando mesmo, né? Porque também às vezes é um público que pouca gente gosta e conhece e ia ser explorado, né, gente? Pelo menos por essa parte do colecionismo, né? Vamos É lá, vamos pra verdade. quinta, gente. Entrou bastante gente, ó, meu amigão, ó. Gente, vamos lá. Que tipo de tinta acrílica, esmalte são mais recomendadas para pintura em colecionáveis? A gente fez a pesquisa, tá? Aqui ganhou foi a Acrylex, das gurias lá do grupo, disparado, perto das outras. Mas também eu coloquei Acrylex e outras, né? Então, eu gostaria que vocês falassem qual que vocês utilizam. Eu gosto muito da Acrylex. Acho que ela é bem Tá. versátil, assim, econômica também. E Bom, eu você, gosto Bel? muito. Eu acho que depende muito do que você está querendo fazer. Mas se for para uma dica de iniciante, com certeza a Acrylex. Porque você não vai Tá. ficar com pena de estar gastando aquela tinta ali, vai errar bastante, vai fazer muita mistura, vai se esbaldar na tinta e vai aprender bastante. É isso aí, adorei, adorei. Eu gosto de falar, porque assim, gente, eu até anotei aqui, ó, que a gente tinha falado da acrylex, a técnica, né, que eu tinha também comentado com vocês do aerógrafo e o pincel, né, e da parte de acabamento, as gurias falaram bastante. Mas assim, eu gosto de falar porque hoje, acabamento, cada um tem o seu. E também tem aquele período que vocês deixam a peça descansar entre uma mão e outra. Então tem que respeitar também, né? Então isso você vai aprendendo ao longo do tempo, né, gente? Não adianta, É. né?
Olha os guris dando boa Sim. noite, Renan e Eduardo. Lindões, ó, elas arrebentam, hein? Acompanha live um, live 2. Tem duas hoje. Eles vão para a sexta. Como escolher a agulha e, né, a pressão, né, diluição, vocês gostam, já falaram, né? Para a parte do aerógrafo para evitar borrões. Vocês têm alguma calibração, alguma coisa que vocês utilizam aí? Uma dica? Hum, Acho que você pode testar antes de você aplicar na peça. Por exemplo, você já colocou ali a sua tinta, você quer testar se ela está com uma diluição bacana, você testa num pedacinho de papelão, num pedacinho de isopor. Aí se você vê que quando você apertar, ela já deu um jato assim, muito forte, ou escorreu, ou ficou marcado, aí você vê, não, eu acho que ela está pouco diluída, ou acho que ela está diluída demais. Aí a gente Ah, faz isso para evitar os erros. adorei. Então vocês testam no papelão, uma outra coisa para depois na peça, né? Show, Acho que é adorei. E perfeito. você, Van? Então, a agulha, eu acho que o mais recomendado seria de 0,02 a 0,03,5 para colecionáveis. Porque fora desses Tá. padrões acaba ou soltando muita tinta ou ficando uma tinta bem miudinha que esses usam mais para miniaturas e abaixo de miniaturas. Para detalhes bem Tá. finos, uma escrita, uma coisa assim. Então a agulha é mais para saber quanto de jato de tinta vai sair ali. A Uhum. pressão entra muito nessa também, de quanto você quer empurrar a tinta, você quer fazer, tipo, pintar uma peça inteira de 1:4, que seria de 50 centímetros. Então, quanto mais pressão para empurrar aquela tinta, mais rápido você vai conseguir pintar ela toda. Quanto menos pressão, menos jato vai ter para conseguir pintar a peça inteira. E referente à diluição, a diluição varia para cada tipo de tinta. É difícil você falar que, faça tal mistura mágica que vai dar certo. Show. Normalmente, para acrylex, é 3 partes do diluente para uma gota de tinta. Show. É, as meninas já tinham comentado comigo essa diluição de 3 para Isso, 1, né? isso, Show, mas vamos Bia. supor, se a Corfix ela é um pouco mais rala do que a acrylex, é uma tinta nacional também, e se usa duas, mais ou menos, gotas para uma gota de tinta da Corfix e por aí vai. No, show. Falou demais, amei. Várias dicas, hein, Lê? Ó, arrebentou essa guria aí. Todas É as lives com verdade. nós, né, Lê? O que você acha, Van? Eu concordo. Demais, Eu demais. sempre gosto de Ô, passar Van, você não conhecimento vai para vir na frente. Expo? Não vai vir na Expo Ah, 3DBR, guria? eu sou do Rio, fica difícil sair um pouco daqui. Ah, nossa, eu já queria te colocar numa palestra lá. A Lê vai estar comigo lá na trilha de colecionáveis e action. Então, já Ai, vamos vou pensar curtir pro ano que vocês vem, hein? aqui. Vou compartilhar, curtir e ficar na torcida por Vamos vocês. pensar pro ano que vem. Obrigada. Adorei, adorei. É, gente, para a sétima pergunta agora. Você segue alguma referência como fotos ou filmes para guiar o realismo das pinturas? A gente pergunta e elas falam que deixa às vezes o computador ligado, né? Várias fotos. Como que vocês fazem? Eu faço assim também, ou eu coloco a foto no telefone, ou às vezes tem gente que imprime, né? No começo eu imprimia também. Eu acho que é uma boa alternativa, né? Às vezes assistir um vídeo de alguém fazendo uma aula, tem muita gente que faz aula, né, no YouTube aí. Tutoriais, né, gente? É Isso, importante, acho que né? ajuda. E você, Van, você também coloca ali as fotos, monta um planner? Ah, Eu faço a mesma coisa que a Ali. Quando é uma coisa muito nova que eu não fiz ainda, eu sempre imprimo uma parte a parte para fazer os testes aham. naquela peça ali antes de fazer na peça verdadeira, assim. Porque a chance de errar de uma coisa nova que você nunca fez é muito grande. E eu gosto muito de olhar trabalho dos colegas que já fizeram a mesma peça do que eu, para saber, né? Tipo, gostei muito da pessoa que fez isso daqui. Tentar chegar próximo àquela pessoa, né, que fez aquela peça igual, ver como é que fica, porque muita coisa é uma foto, outra coisa é você ter a peça ali em 3D, né, de fato, com muitas Sim. texturas, ou você quer trazer um efeito de neve, um efeito diferente, você não sabe como trazer, então você ter um colega que fez uma peça parecida para você dar uma olhada, né, de pegar ideias, eu acho uma Pegar coisa na muito mão legal. também, né, gente, quando a gente tem oportunidade, né? Porque é Também. total, né? Eu admiro muito porque vocês colocam os clientes de vocês, as duas colocam, né? E eu acho Uhum. importante também a gente saber ouvir o que o cliente quer, né? Porque às vezes a Sim, gente tem esse gosto pessoal, mas quando a gente faz essa parte de colecionismo, tem que escutar muito o cliente, né, gente? Porque eles sabem é muito, verdade. né, das peças, né? Que eles Sim. querem.
Eu tenho clientes É. que às vezes eles especificam exatamente, olha, por exemplo, é um jogo, eu quero a roupa da parte do mal, né, dele, né, da versão dele vilão. Então, às vezes é até difícil encontrar uma referência daquilo que o cliente quer. Aí eu sempre peço, você tem alguma foto de referência, alguma coisa que você pode me mandar para eu saber mais ou menos como é que é? Aí, às vezes, ele também quer personalizar alguma coisa, por exemplo, eu quero um personagem, mas eu quero que ele esteja estampado com uma camisa de rock, por exemplo. Às vezes é algo que o próprio cliente quer, que é algo que não existe. Então, Estilizando, você né? vê É, e várias personalizando, diferenças. né? Aham. Show, amei. E você, Ivan? Seus clientes, conta aí. Ah, mas clientes também são a mesma coisa, querem trocar coloração, querem, vou colocar em tal lugar, então gostaria que tivesse tal cor, que fosse de tal jeito. E é muito bom você saber ouvir o cliente, né? Precisa, né, gente? Porque às vezes a gente faz de um jeito e o cliente fala assim: não, mas eu não pedi esse aí, eu pedi o mais atual. A atual roupa não era assim, né? Então tem que prestar atenção em tudo, né? Vamos para a oitava, gente. Qual é o processo criativo para transformar uma peça simples em algo com detalhes impressionantes, né? A gente pode citar várias coisas, mas assim, fala que vocês acreditam que chama muita atenção. Eu acho que dioramas, na minha opinião, dioramas chamam bastante atenção porque é a junção de várias peças que, quando você monta, forma algo assim incrível, né? Pelo menos eu, quando monto um diorama, eu fico pensando, será que isso vai ficar bonito? Será que vai dar certo? São tantas coisas, tantas informações que você vai se perdendo ali. Mas quando você termina de pintar tudo, que você vai juntar, e aí fica uma peça assim, bem grande e tão realista, né? Eu fico, caraca, ficou muito bom. E eu nem estava acreditando que ia ficar tão bom assim. Ah, que legal, Lê. É isso mesmo, porque é maior, né? Chama uma atenção, né, gente? Sim, os detalhes. Ah, legal. E você, Ivan? O meu processo criativo é parecido com o da Lê também, e eu acho que vai muito de me inspirar nos colegas. Eu gosto muito Tá, de acompanhar o trabalho de muita gente, para justamente ter um estado criativo. É como se sim. fosse um coletivo de várias criatividades incríveis que tiveram no projeto, tanto corrente, como graminhas, como um LED, como alguma coisa assim que colocaram a parte, né? Colocaram a personalidade dela ali na peça, que não tinha originalmente. Eu gosto de ver para ter as minhas ideias, a minha forma de criar. Eu acho isso Ai, muito que legal. show. Amei, gente. Esses guris que estão aqui, né? Os últimos que entraram, Renan e Eduardo, no último evento eles levaram uma caixa de FDM. Aí na caixa tinha uma parte do fogo, assim, era de resina, meio que transparente, com cor, né? Linda. E aí não me tocava a música do jogo. Aí eu falei, gente, é muita criatividade, porque ele falou, eu quis criar uma coisa que eu nunca vi, porque falou que o jogo que era da caixa, essa música marcava, né, umas cenas e Uhum. tal, e tinha essa coisa. E eu falei assim, gente, às vezes o cliente nem sabe, eles foram e fizeram, eu achei o máximo, sabe? É bem o que vocês falaram. Eu até coloquei aqui a parte dos músculos, porque isso exige mais trabalho, né? Sim, Então destaca, né, a peça, né? Por isso é que tem verdade. algumas peças nos colecionáveis que vocês veem que todo artista faz. Não sei, a gente Uhum. nota isso. Tem Eu algumas peças que acho. parece que todos eles têm. Eu acho que, Todos. acho que nas de anime, principalmente de Dragon Ball, né? O Goku ali, o Tá. Vegeta, tem os músculos bem marcados. Eu acho, é uma coisa que eu vejo em comum com vários artistas, né? Quando eles fazem as peças de Dragon Ball, por exemplo, essa questão dos músculos bem marcados. E marca mais ainda quando eles usam o cel shading, né? Por exemplo, que eles desenham os músculos, fazem às vezes ali tudo muito bem delimitado, bem traçado. Na minha Uhum. opinião, essas figuras de anime elas têm bastante a marcação dos músculos. Sim, ou de outros jogos, também jogos de luta, ou personagens da Marvel, tipo o Hulk. Show. Na enquete que nós fizemos, qual que é a tinta que mais utiliza? O pessoal colocou que essa parte de tons de pele mesmo, porque acho que também fica mais, né, gente? Para poder valorizar a peça, né? Sim. Tá. E você, Ivan, tem algum segredinho aí, guria? Pra Bom, acho destacar? que
Segredo, segredo não tem nada assim que eu mantenho em segredo, não. Pra parte das Mas, roupas, vocês gostam de usar alguma coisa assim? Pra fazer aquele detalhe? O pessoal já falou, né, de usar aquele, o preto, como que chama? Não é nanquim? É nanquim? Nanquim, isso, eu acho que É. sim, o comprimento com nanquim fica Falaram mais aqui em live curtinho. pra fazer couro, né? O efeito do couro. Aham. isso. Ah, show. Vamos para a nona, gente. Quais técnicas de verniz e selagem garante durabilidade sem perder os efeitos de sombreamento? Vocês têm algumas dicas aí dessa parte de acabamento final? Bom, eu uso o verniz fosco da Acrylex. Tem a versão dele líquida, né? Que ela é um pouquinho mais solúvel, vem num potinho assim, branco. Esse é o verniz fosco líquido e tem também o em spray. Eu acho que você Tá. aplicar uma camada fina desse verniz fosco, ele não vai tirar os detalhes da peça e, inclusive, vai valorizar ainda mais, né? Um fosco, um semi-brilho, dependendo do que você vai querer aplicar. Show, adorei. E você, Eva? Eu também uso o fosco, o spray da Acrylex, bem assim distante da peça, que é justamente para não acabar escorrendo ou ficar um pouco melecado de tanto spray. É só mesmo uma camadinha ali para proteger, né? A pintura, Fininha, né? feito para É tirar porque tem uma gente que poeira também, às depois. vezes, nem usa o verniz. Eu já vi gente que não usa. Eu sou a favor de usar, né? Porque também é a durabilidade da peça, né, gente? Como E da você falou do pintura em si, segredo, né? então, como você É, o falou do segredo, assim, segredo, essa lembrei parte de de uma. óleos, eu coloquei aqui também peças metálicas. Como que vocês fazem? Vocês utilizam o verniz não fosco. Aí é o verniz normal, não é isso? Nas partes Isso. metálicas, eu gosto de usar a tinta já com um efeito brilhoso, né? Eu costumo Tá. usar da Acrylex mesmo, né? A linha ali Metallic Colors, eu acho elas que têm um brilho muito bom. Que aí, assim, eu já não preciso mais complementar com o verniz brilhante, porque eu acho que ela já tem um brilho muito bom. Mas acho que se Ah, usar de ó. outra marca, precisa. Tá, legal, Lei. Adorei essa dica. E você, Ivan, tem mais alguma dica? Eu também uso bastante tinta metálica, e dependendo do tom que eu quero chegar, vamos supor, um azul metálico, um vermelho metálico, eu costumo passar um verniz vitral da cor que eu quero por cima do alumínio, ali, da cor alumínio da Acrylex. Vitral porque é resina, né? Tem essa pegadinha também. Porque o Isso. pessoal que usa no FDM, eu fiz uma live com a Ana aqui, a guria tá vendo a live. Ai, a gente riu muito. Ela, Ana, eu já testei, que você imaginar FDM, eu sei o que não dá certo. Ela falou, derrete. Eu coloquei, Bom, gente, assim, uma coisa que todo mundo não sabe para essa parte de verniz, é porque também tem que ver que o local que você vai aplicar o verniz tem que estar extremamente limpo. Porque depois que você Sim. aplicou, poeira também, não pode ter nada disso perto da peça, né? É pelo de Uhum. pet. Então a gente tem que falar, né? Você comentou uma coisa muito interessante, que uma vez eu fiz uma Hum. peça em ABS e aí eu precisava dar um efeito brilhante para ela. Só que eu não me atentei que o verniz que eu tinha comprado era um verniz qualquer, assim, numa loja de material de construção, loja de tinta. Aí pensei, vou ver se qualquer verniz aqui vai dar certo. Aí quando eu apliquei esse verniz, ele era brilhante até, mas eu apliquei em cima do ABS. Quando deu 10 minutos depois, a peça simplesmente derreteu. E aí É, olha lá. foi assim um desespero, Imagina, né? gente, um trabalhão para depois você no final fazer isso. A gente tem que falar, É, né? É aí é bom importante, a você resina procurar aguenta. verniz A abaixo resina. d'água, né? Eu acho que o verniz da Acrylex não tem erro. Assim, acho que não tem Tá. erro, porque É ele o é que eu atóxico, né? comprei. Eu não é esse spray. Eu comprei esse aí que você falou, que ele é esbranquiçado, né, Lê? Isso, aí tem que aplicar camadas mais finas e não deixar muito aguado, nem, como pode dizer, nem esfregar assim na peça para não tirar a tinta, né? A tinta por baixo que você já fez. É um pincel delicado, gente. Não vai fazer um trabalho porque tá o gigante no final e estragar a peça inteira, né? E, vamos para a décima, gente. A live ficou demais. Que dicas vocês dariam para manter e limpar o aerógrafo, tá? Eu gosto de perguntar porque tem gente que às vezes fala, ai, o aerógrafo quebrou, ai, não, porcaria. Então, assim, a gente precisa falar disso. Para ter um tempo mais prolongado da sua vida útil, qualidade dessa pintura, como que vocês fazem, assim, com o aerógrafo?
Acho que a Van Finalizou a teve uma peça, vocês experiência limpam? maior do que eu, mas quando eu comecei, eu limpava com o próprio Vidrex mesmo. Eu Tá. tirava toda a tinta, lavava ali, aí depois eu colocava o Vidrex. Eu meio que tampava a ponta dele assim e apertava assim. Então ele ia fazendo o movimento de indo e voltando lá dentro, e aí era assim que eu limpava, na Ai, época que que eu comecei. legal! E nem como se fosse um liquidificador que a gente coloca lá o detergente, põe para bater de novo, só que você fazia isso com aerógrafo, né? Para dar uma Isso. limpada. Uhum. Show, show. E você, Van? Eu gosto sempre de lavar ele após utilizar. Acho que isso aí ajuda a prolongar muito. Não ter preguiça, né? Porque eu sei que depois de ficar 3, 4 horas direto ali pintando, vai chegar um momento que você vai querer só ir dormir, dependendo do horário, e vai largar ele Uhum. sujo. Mas não deixe sujo, porque justamente vai agarrar, vai ficar sujo. Vai se É, arrepender outro- depois. vai se arrepender muito, porque vai ter que desmontar ele todo para limpar pecinha por pecinha, e dependendo Gente, você é tá tão de borracha, importante. de É tão vedação. importante falar, porque assim, hoje a gente comentou até no grupo lá, as gurias usando, né, os produtos para fixar a peça na mesa, né? E aí umas falam, não, acaba com a vida útil da máquina, mas isso também serve para tudo. Tudo do 3D tem a sua maneira correta de higienização, né? Então é Sim. importante. E você utiliza algum produto, você usa o mesmo que a Lê utiliza? Então, eu não uso o Vidrex porque eu uso o Tiny. Porque Tá. eu usei o Vidrex também durante muito tempo no começo, porque é o mais de fácil acesso, você encontra, tipo, muito fácil, porque supermercado hoje em dia tem. Uhum. Quando tem um restinho de tinta ali, eu pego aquele aplicador que tem um biquinho fino e fico injetando água ali, fazendo pressão com a água e jogando fora. Faço pressão com a água e jogo fora. Aí quando vê que tá limpo ali o copinho onde você bota tinta, eu pego um Uhum. pouquinho de água limpa e vou borrifando o restinho que tá no bico, com água mesmo. Eu vou borrifando, borrifando até não sair mais nada, sair só água pura Show! ali no Nossa, amei. local e Até pronto. porque o thinner tem um cheiro, né, Van? Tem um cheirinho, né? É. Então já dá uma baita limpada, né? E aí depois vocês deixam ele guardadinho, tem um estojinho, ou vocês deixam numa parte no ateliê. Aqui eu Eu deixo na deixava o ateliê meu mesmo. muito forte, assim, no ateliê mesmo. Pra falar a verdade, como você falou também na questão da mesa, de um fixador ou não, eu acho que vai muito da demanda da pessoa, né? Às vezes você tá com uma demanda muito alta, você não tem tempo de estar sempre guardando as coisas, ou de usar um fixador adequado, e você precisa muito terminar aquelas encomendas, então você vai deixando as coisas assim um pouco, não vou dizer Mais descuidadas, fácil. mas de uma forma que fique mais fácil. Mas o que a Van falou é interessante, né? E a gente precisa de um certo tempo fazer manutenção das coisas, limpar direitinho, não deixar acumular sujeira, até para aumentar, né, a vida útil das peças, né? Dos equipamentos, tudo. Ai, amei, gente. Amei a live de vocês. Eu quero um dia poder chamar vocês num evento e a gente dar um aerógrafo identificado, bonito, para todas vocês. Porque, Ah, assim, não é tão sei. bonito o que vocês fazem. Para mim, no 3D, é quando você já está muito acima, sabe? Essa parte do colecionismo, das pinturas, quem sabe dar acabamento, faz tudo. Sou suspeita. E contem comigo, tá? Amei a live hoje. Obrigado por vocês terem voltado. Quem não viu, gente, tem a parte um com elas até a quarta pergunta, e a parte 2 vai ficar salva aqui. Obrigado, Van. Amei. Ó, rebentou a Obrigada, live, amiga. Obrigada viu? a vocês, eu amei o Até espaço mais, até aqui. mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, Prazer gente. conhecer você. Tchau, Tchau. 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 Até.